Boa tarde, sétimo ano, espero que todos estejam bem. Por gentileza, a página 207, página 207, tá? Anotem aí, por gentileza, né? Abram a apostila aí, apostila 3, tá? Detalhe, apostila 3, página 207. Então, assim, na página 207, né, a gente vai começar de onde nós paramos, são os problemas ambientais, tá legal? Então, vamos lá, deixa eu só acertar aqui. Quando a gente fala de problemas ambientais, eu vou possibilitar para vocês aí, né, da página 207, eu vou até dar um pouquinho mais de atenção para essa questão dos problemas ambientais. Eu não vou colocar só os que estão na apostila, mas vou colocar os principais problemas ambientais do território brasileiro. Tá? Só um minutinho, só para eu acertar aqui. Espero que o áudio esteja bom para vocês aí, tá? Estou gravando hoje porque a internet realmente, em virtude da mudança de tempo, ela está horrível, né? Então, a gente grava, né, para não ter que ficar com aquele problema de entrando toda hora, aquela coisa toda. E amanhã a gente tenta, né, se Deus quiser, conseguir fazer aí ao vivo para vocês, tá bom? Todo mundo na página 207. Então, pera lá, só um segundo. Já estamos acertando aqui. Então, assim, na 207 traz para vocês, né, os problemas ambientais. Então, lá no primeiro parágrafo da 207, acompanhem comigo, né, se quiserem fazer alguma anotação, estejam à vontade. Os problemas ambientais. Há décadas, as empresas de mineração retiram da crosta terrestre milhares de toneladas de recursos. E para isto, movimentam grandes quantidades de rocha e solo, que são lançados no meio ambiente, modificando a paisagem vegetal, poluindo os rios e prejudicando a fauna. Então, na medida que há esse processo de extração, né, que nós tiramos, né, os recursos naturais da natureza, percebam aí que está na apostila de vocês que existe, né, uma modificação no meio ambiente, né? Modificação essa em torno da nossa paisagem vegetal e obviamente vai poluir aí os rios e prejudicar a nossa fauna. Bem como está aí, gente, na imagem de vocês, né? Dá uma olhadinha mais uma vez na imagem, né? Vou tirar aqui um pouco a minha foto para vocês verem, né? Então, dentre os principais problemas ambientais, nós temos aí o quê? Nós temos aí a emissão de fumaça, né, pelas indústrias. À direita dessa fumaça, nós temos aí a poluição, né, nas águas. Embaixo nós temos o desmatamento. E por último, aí, esse fogaréu seriam as queimadas. Então, esses são os principais formas de poluição aí, de problemas ambientais. Só que aqui a gente está falando dos impactos ambientais causados diretamente pelo quê? Pelas empresas de mineração. Tá claro? Não esqueçam isso. Dentre os impactos, acompanhando lá a apostila, dentre os impactos ambientais da mineração, destacam-se o uso de grande volume de água em todas as etapas de produção. Para que usa água? Pesquisa, lavra, beneficiamento em alguns tipos de transporte, como o realizado por meio de mini-redutos, né? Mini-redutos, o que pode provocar aumento da turbidez, redução do oxigênio e dissolvido dos ecossistemas aquáticos, alteração do pH, poluição por óleos, graxas e metais pesados,
assoreamento dos rios e lagos, redução da fauna aquática e comprometimento da produção de alimentos. Então, só no que diz respeito aos impactos ambientais causados pela mineração, eu trago aí na apostila de vocês, na página 207 ainda, duas imagens que mostra, que retrata esses problemas ambientais causados aí pelo que nós chamamos, né, de extração de minérios, tá legal? Então, assim, nós temos dentro dessas duas imagens, olha lá, ó, o escritor mineiro Carlos Drummond de Andrade escreveu um poema em que revela seu desencanto com o aplainamento do Pico do Cauê, um dos principais pontos de exploração mineral de Minas Gerais desde o século passado. Da montanha de outrora só restam fotos antigas e memórias. À esquerda, a foto, né, desse Pico do Cauê em 1942. Como ele era e como ele ficou. Tá legal? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais dentro da apostila ainda, né? Das principais formas de poluição. Então tá lá na 207 ainda, poluição do ar, né? Por material particulado, que é a poeira, produzida especialmente em minas a céu aberto, localizadas em locais de baixa umidade atmosférica. Então essa poluição do ar por poeira geralmente é lugar de baixa pressão atmosférica. O segundo, lá não menos importante, é a perda de grandes extensões de áreas verdes, como presente aí na figura, né? Causando a destruição de ecossistema terrestre e provocando, consequentemente, a fuga e a morte de animais. Tá legal? É um problema muito grave, né? Que as pessoas estão se mobilizando, né? É onde o pessoal mais se mobiliza para poder tá combatendo aí de uma forma direta, né? De uma forma mais rígida, essa destruição. Continuando lá. Na maior parte dos países onde é praticada a mineração é a principal responsável pela poluição, entre todas as demais atividades econômicas. Grifem essa parte, por gentileza, que a mineração é a principal responsável pela poluição. Nos Estados Unidos, nada menos que a metade da poluição industrial é originada pela mineração. No Brasil, não há dados completos sobre a poluição produzida por esse setor, mas especialistas acreditam que a situação é pior que os Estados Unidos, uma vez que aqui a fiscalização é ineficiente. Então, só para vocês terem uma ideia, se nos Estados Unidos eles acreditam que a maior parte da poluição do país é causada pela mineração, como que seria no Brasil? Lá, lembrando vocês que lá as leis deles, né, são mais severas do que aqui. Então, consequentemente, aqui a situação é mais alarmante do que lá. Continuando, um dos casos de devastação ambiental mais significativos da história do Brasil foi decorrente da atividade mineradora e aconteceu em 2015 no subdistrito de Bento Rodrigues, a 35 quilômetros de Minas Gerais, quando uma barragem que segurava os resíduos e rejeitos da mineradora Samarco ruiu e lançou cerca de 30 milhões de metros cúbicos de lama tóxica no Rio Doce. Né? E depois nós tivemos aí um outro incidente com uma maior proporção parecido com esse, né? Que não faz muito tempo lá. Depois a gente pesquisa, eu gostaria que vocês até pesquisassem a respeito desse acidente mais recente. Então, vamos lá para 208. Para diminuir os impactos ambientais, é necessário aumentar as exigências ambientais e a fiscalização em muitos lugares do mundo. A preocupação com o meio ambiente tem levado a altos investimentos a fim de recompor a paisagem e reduzir os danos ambientais causados pela mineração.
Mas os problemas ambientais não ocorrem apenas nos grandes empreendimentos. Durante muito tempo, a forma mais comum de exploração das riquezas minerais foi o garimpo. Ele consiste na retirada com recursos técnicos mais simples que os da atividades mineradoras das riquezas que se encontram em depósitos aluvionais. O que são depósitos aluvionais? Áreas sedimentares à beira dos rios. Mesmo com o avanço das técnicas, a atividade ainda persiste em muitos lugares. Olha lá, dá uma olhadinha do lado direito, né? Depósitos aluvionais ou aluviais formam-se em locais onde os rios ou degelos ou a enxurrada das chuvas acumulam partículas e pedaços de rochas produzido pela erosão da superfície. Tá? Então, o que é esse depósito? É quando, né, uma parte eles se formam, né, perto dos rios, lagos e degelos. Tá legal? Continuando. Olá, como ficou depois do acidente, uma foto de como ficou depois do acidente aí. Então, após o rompimento da barragem do Fundão, localizada dentro do município de Mariana, Minas Gerais, em novembro de 2015, um enorme volume de lama tóxica provocou a morte de pelo menos 19 pessoas e de inúmeras cabeças de gado. Poluiu o Rio Doce e suas margens, destruiu construções e chegou à costa do Espírito Santo, a mais de 500 quilômetros. Então já pensou uma lama chegar a mais de 500 quilômetros? Né? Eu colocaria aí para vocês, só para vocês terem uma ideia do que seria esses 500 quilômetros. Se daqui para São Paulo a distância é 100, né? Ali na proximidade, um pouco depois de Mogi, são 100 quilômetros. Então é como se fosse 5 vezes mais daqui a Mogi o tanto de lama que, que fez com que essa explosão gerasse. Então tá lá, continuando, na 208. Dois grandes problemas ambientais decorrem da atividade garimpeira. Quais são esses problemas responsáveis que o garimpo é responsável? Primeiro, mudança da paisagem natural, como eu já citei para vocês, devido à alteração do curso dos rios e à destruição da fauna e da flora, poluição das águas dos rios por produtos químicos usados no refino dos metais, principalmente o mercúrio. Gente, ó, falar em mercúrio, né? Até saiu uma reportagem esse último final de semana aí no Fantástico falando da atividade do garimpo, né? O garimpo ele usa, né, o mercúrio para detectar o ouro, principalmente o ouro, né? Então, assim, mediante a isso, o mercúrio ele já foi proibido, né? Mas as pessoas compram no Paraguai ou então compram de uma maneira clandestina. Esses, né, é o que a gente pode chamar de principais problemas ambientais causados pela atividade do garimpo que eu coloquei para vocês, né? Então, antes de nós começarmos a fazer a atividade 2, né, da apostila de vocês, da página 209, eu vou dar mais um pouquinho falar um pouquinho mais desses minerais metálicos no Brasil, né? Quando eu digo falar um pouquinho mais, dê uma olhada lá na página 210. Né? Então, na 210, ele fala desses minerais metálicos, né? O que eles representam para a nossa economia, tá? E como eles são amplamente, né? A gente coloca que eles são amplamente explorados no território brasileiro. Então, eu não vou nem seguir a apostila, eu vou fazer um apanhado geral, né, do que são esses minerais metálicos, para que amanhã vocês possam utilizar para fazer os testes, né, juntamente
com as questões da 209, tá legal? Então, assim, quando a gente fala de materiais metálicos, né, a gente precisa saber onde eles são encontrados. Eles são encontrados em estruturas geológicas. Depois vocês podem até olhar a apostila, caso queiram, mas eu vou explicar aqui para ficar mais fácil. Os minerais metálicos, eles são encontrados nas estruturas geológicas, né, muito antigas, da era pré-cambriana, ou como queiram chamar, proterozoica. Então, são recursos não renováveis, é isso que vocês precisam saber, que além deles não serem não renováveis, né, eles apresentam cada um a sua particularidade, a sua peculiaridade, tá? Quando eu digo que eles não são renováveis, isto é, eles não podem ser repostos naturalmente, tá legal? Então representam esses minerais metálicos, eles representam aproximadamente, vocês vão ver na apostila, 4% do território brasileiro. O Brasil, pelo fato de ser uma área muito extensa, né, e tem variadas formações vegetais e geológicas, a gente pode afirmar que o nosso país conta com uma grande diversidade e quantidade desses recursos vegetais e minerais. No caso desses minerais que nós estamos falando, temos os minerais metálicos e não metálicos, tá legal? Os metálicos, vocês precisam saber a diferença de um para o outro. Os minerais metálicos, né? Depois dê uma olhada lá na apostila de vocês, eles servem para produção de metais puros, né, para o uso das indústrias. Então, os metais eles são classificados como bens industriais, por quê? Porque eles viabilizam a expansão de várias produções. Quando eu falo várias produções, eles possibilitam a expansão de várias outras indústrias, né? E outros equipamentos, equipamentos agrícolas, equipamentos industriais, equipamentos para o transporte, também para o consumo, né? Porque a maioria desses materiais metálicos são usados em embalagens, né, de muitos produtos. Além de tudo isso, a indústria extrativa, como está na apostila de vocês, brasileira, ela é bastante diversificada. Há pelo menos aí 55 tipos de minerais que são explorados atualmente no Brasil, cada qual com uma dinâmica de mercado singular. E aí depois vocês podem dar uma olhadinha lá no gráfico da página 210. Nós temos o ferro, a bauxita, o fosfato, o manganês, o potássio, a prata, o cobre, o zinco, o titânio, chumbo, níquel, o tântalo, que é também chamado de nióbio, o molibdênio, o estanho, o urânio, o ouro. Tudo isso são metais, tá? Nós temos aí praticamente 55 tipos de minerais explorados aqui. Esses aqui são os mais encontrados, mais importantes que está na apostila de vocês. O país, nosso país, ele possui uma das maiores produções mundial de vários minérios, né? Mas nós não somos ainda autossuficientes. O que é esse autossuficiente? Nós ainda não produzimos para satisfazer as nossas necessidades. Alguns minérios e minerais, a gente é obrigado a comprar, né? Mesmo nós tendo essa abundância aí de minerais metálicos, né? A gente ainda é obrigado a importar algum tipo de minério, tá? Quanto à empresa, nós temos aí toda a maior parte dessa extração controlada pela empresa Vale, né? Que é a antiga companhia chamada Vale do Rio Doce. Essa empresa ela foi criada em 1942 pelo presidente Getúlio Vargas e depois ela se vendeu para o particular, né, em 1997, que é a principal indústria que extrai os minérios aí. Para explorar uma província mineral, as empresas dependem de uma autorização especial. Essa autorização é fornecida, né, pelo Ministério de Minas e Energia, que pode suspender a qualquer momento essa autorização, desde que veja que exista algum tipo de necessidade.
tá legal? Então assim, ficamos hoje por aqui, amanhã nós continuamos da página 212 aí, tá legal? Então, hoje é dia 1/9, não esqueçam de colocar no comentário do vídeo o nome e o número de vocês para computar como presença, tá legal? A mais é isso, forte abraço, tenham uma ótima tarde.